Muito bem-vindas ao nosso encontro online que a gente preparou especialmente para vocês, pessoal que mora aí no Japão. Aqui nós, bom dia para vocês, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente tem esse formato de aula mais interativa, ao vivo, na qual a gente trata de vários assuntos específicos. A gente tem um calendário próprio que a gente vai divulgando também para que vocês possam se programar para esse tipo de aula. Mas essa aula inteira ficará gravada, bem como todas as outras, e no próprio portal vocês vão conseguir encontrar bem fácil a gravação depois dessa, e até das outras aulas também, das aulas que vierem depois. Então, quem perdeu um pouquinho do começo, quem tiver que sair um pouquinho antes, quem teve que sair rapidinho na metade e depois voltou, todos vão poder ver na íntegra a gravação. Claro que quem tiver aqui ao vivo pode interagir com a gente, pode mandar dúvidas, então é uma vantagem. Os nossos encontros ao vivo duram em média de 50 a 60 minutos, mais ou menos. Se passar um pouco disso, a gente perceber que vai passar, a gente avisa para vocês se programarem, né, durante a própria aula, mas normalmente esse tempo é suficiente para passar aquilo que a gente quer passar, sem que isso comprometa a interação, dando tempo de vocês mandarem dúvidas, a gente fazer um bate-papo nesse sentido, no sentido do assunto em questão, e assim a gente consegue ser produtivo, sem ser também muito cansativo, para que também não seja uma coisa muito arrastada, né? Que a gente sabe que não podemos pecar nem pela falta, nem pelo excesso. E hoje a gente vai falar sobre textos com áudio, o que mais do que só textos com áudio envolve o método nosso como um todo, que é uma coisa que a gente quer falar, ao mesmo tempo que a gente vai interagindo. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem um chat, né, onde vocês podem escrever, e depois o Luiz vai orientar aí com relação a falar mesmo, né, por áudio, aí a gente vai ver como é que a gente conduz nesse sentido. Então é isso, sejam bem-vindos. Quem quiser falar por áudio é só se desmutar, né? Tem lá unmute, e aí você consegue falar, tá? A gente está liberado aqui, devido ao número de pessoas não ser tão grande, a gente consegue deixar dessa forma. Pessoal, esses encontros ao vivo, né? Alguns a gente faz mais um bate-papo, para passar algum tipo de orientação em relação a como estudar, ou como ter mais resultados estudando, e alguns são aula propriamente dito. Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui o nosso esquema de encontros ao vivo. A gente está todo mês liberando um calendário dos encontros que vão ter naquele mês. Então, a gente já foi liberado o calendário de aulas de novembro. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Deixa eu encontrar aqui. Aqui no portal, quando você entrar na área de notícias, você pode encontrar talvez um pouco mais abaixo, porque já tem notícias mais novas, essa daqui, ó, calendário de aulas ao vivo de novembro, tá? E a que está acontecendo é justamente essa daqui. Alguns horários a gente vai adaptar ainda, porque a gente tem essa turma de alunos que moram no Japão, né? E aí a gente vai sempre buscar fazer esse horário que seja às 20 horas no horário do Japão. Esse esquema de aulas, a gente começou ele recentemente, de liberação de calendários, onde a gente vai ter um novo modelo de encontro ao vivo chamado Analisando Frases em Japonês. Vai ser basicamente uma aula semelhante às que a gente tem no portal, onde são analisadas as frases de exemplo que a gente tem, só que dessa vez a gente vai fazer ao vivo, e vocês podem sugerir frases antecipadamente, né? Se você quer frases de algum tema específico, ou você quer frases com alguma estrutura específica, com algum vocabulário específico, você pode fazer as suas sugestões pelo suporte com a gente aqui, que aí a gente monta, a gente vai fazer de 8 a 10 frases por aula, isso dá mais ou menos 1 hora de duração explicando todos os detalhes, ok? E hoje é uma aula mais de bate-papo, a gente coloca aqui um tema, estudando textos com áudio, né? Mas a gente pode extrapolar esse tema, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de método, a respeito de como estudar o programa japonês online, você pode utilizar esse espaço, a gente pode usar esse espaço para conversar sobre, ok? Charles, textos com áudio, eles começam a partir de qual tópico? Quantos são por tópico, né? E qual que seria a melhor maneira de estudar eles? Os textos com áudio, eles começam a partir do tópico 2, né? A gente já tem alguma coisa de textos com áudio.
Cada tópico, a gente tem 3 textos com áudio que usam mais ou menos o vocabulário que a gente está aprendendo e tratam um pouquinho, mostram na prática um pouco dos conteúdos que a gente viu na teoria naquele tópico, para a gente mesclar bem a teoria com a prática, para nenhuma das duas coisas ficar para trás. O que é o texto com áudio? A gente tem uma lição, que é um texto, que você pode fazer o download do áudio, ou que você pode escutar num playerzinho no próprio portal, com o texto embaixo, depois com a tradução, e mais embaixo uma relação das mesmas sentenças do texto para você colocar no seu Anki, conforme a orientação. E quem tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pode esclarecer também. O procedimento que a gente recomenda é assim. Você primeiro dá uma lida no texto, faz assim uma espécie de reconhecimento do terreno, vê aqui o que você vai encontrar, vê se você já entende alguma coisa, se não entende, tá tudo bem. Ouve uma vez também, para fazer um reconhecimento do terreno mesmo e verificar o que te espera. Na própria página do texto, na própria lição, tem aulas, um vídeo ou mais de um, explicando as frases do texto uma por uma. Você vai ler as frases, vai ver o vídeo com as explicações e vai passar a entender esse conteúdo, né? O conteúdo que você não entendia, você vai passar a entender. E então, você vai salvar o áudio no seu computador ou celular e, paralelamente a isso, vai colocar as sentenças dessas frases, né, desse texto, no seu Anki para revisar todos os dias. Você só deve colocar as sentenças no Anki se você entendeu todas elas, né? Você só coloca aquilo que você tem certeza que entendeu. Se não entendeu, manda sua dúvida para o suporte e nós responderemos. E só com a dúvida respondida é que você coloca a sentença no Anki. Esse é essencialmente o método. Depois a gente recomenda que os textos com áudio sejam ouvidos por você de 20 a 30 vezes por dia no tempo em que você tiver disponibilidade para isso. Como é que funciona essa questão? Quando você vai para o trabalho, para a faculdade, quando você volta no carro, no trem, no ônibus, quando você faz caminhada, quando você está lavando a louça, quando você faz alguma atividade que não exija muito raciocínio, uma atividade mais física, você aproveita para ouvir repetidamente os textos com áudio. E assim a gente trabalha tanto a questão da sua compreensão do texto, né, da leitura, quanto a questão da compreensão auditiva, de você ouvir e conseguir entender. Veja que a gente separa a sua leitura, a sua compreensão da gramática e do vocabulário, da sua compreensão auditiva. As coisas estão interligadas, claro, mas esse avanço nas duas coisas acontece em velocidades diferentes. Tem aluno que não escuta, na escuta não é tão bom quanto na leitura e vice-versa. Como essas coisas acontecem em velocidades diferentes, esse avanço, a gente separa os processos para ficar mais fácil para você se organizar. Esse é o padrão que a gente recomenda para você estudar os textos com áudio da melhor maneira possível e extrair deles o máximo possível. Quando a gente começa a estudar o nosso material, o programa japonês online, talvez uma das primeiras coisas que a gente orienta a fazer é a questão do Anki, né? Que é você fazer o cadastro no Anki Web, instalar o aplicativo e aí você começa a adicionar cartas. Isso em algum momento talvez passe uma impressão de que o método nosso se resume ao Anki. Mas na verdade a parte dos textos com áudio eu considero até... Eu não posso falar que ela é mais importante que o Anki, porque senão isso tira o mérito do Anki, que é muito bom também. Mas ela é tão importante quanto. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês um pouco sobre o portal com os textos com áudio, né? Acho que eu compartilhei a tela errada. Acho que agora está certo. Então, temos aqui, né, um momentinho. Então temos aqui o nosso portal, né? E aqui, em cada tópico, a partir do tópico 1, a partir do tópico 2, nós temos aqui 3 textos com áudio. Eles vão ser caracterizados porque o título está em japonês, né?
Então, vocês já devem ter feito a lição 2, né? Uma das primeiras a gente faz. Então, tem aqui primeiras afirmações, texto com áudio. Outra aula de estrutura, texto com áudio. Tirando o tópico 3, onde é katakana, do tópico 4 para frente, a gente tem 3 textos com áudio por aula. Os primeiros são muito fáceis, muito simples, né? Talvez até vocês já tenham conhecimento do que é ensinado aqui, mas lembrando que o curso ele ensina a partir do zero. A gente vai aumentando o grau de complexidade deles gradativamente, até ficar, por exemplo, esse daqui, ele é mais avançado, ele é do tópico 10, e apesar da gente falar avançado, o tópico 10 está aí, né? São apenas 10 semanas de estudo. Ele já é um assunto um pouco mais elaborado, né? Então tem aqui, ó, o que foi? Me chamou de repente, né? Doshita no kyū ni yobidashite, aí, shinpai kakete gomen, jitsu wa nandemo nai kedo, skoshi hanashi o shitakute, né? Então é uma conversa mais elaborada. E se você aprender o conteúdo desses textos com áudio, com certeza você vai ter um repertório muito maior de coisas que você pode usar no seu cotidiano, né? Você vai aprender mais na prática como que funciona a dinâmica da língua. Pode ver que aqui ele tem perguntas, né? Utilizando o no final, né? Fuchanto nani ka atta no? Né? Vocês já devem ter ouvido muita pergunta desse tipo. Ele tem uma linguagem, os textos ele tem uma linguagem muito mais cotidiana, uma linguagem muito mais falada. E obviamente eles colocam na prática aquilo que foi ensinado nas lições anteriores, né, as estruturas. Então existe um vocabulário muito rico nos textos com áudio. Nós temos as aulas que explica todas as frases. Aqui no começo você tem o download dele para você colocar no seu celular. É muito importante que você coloque esses textos no seu celular. E aí a recomendação que a gente faz é que você escute da mesma forma que você escuta música, talvez. Você pode escutar a hora prestando bastante atenção, com o objetivo de entender, de memorizar, ou você pode escutar de background também. Assim como às vezes a gente está trabalhando, está fazendo exercício, está indo para o trabalho, fica escutando música, a gente pode escutar os áudios do programa japonês online, com a vantagem que é um conteúdo que você já estudou anteriormente, né? E você vai estar absorvendo ele. Eu gosto muito de fazer a comparação com música, porque quando a gente escuta muito uma música, a gente memoriza ela, praticamente. A gente guarda a letra, a gente guarda a melodia, a gente guarda o tempo dela. E a gente aprender o idioma tem muita semelhança com esse processo. Se você pegar essas conversas que nós temos aqui nos textos com áudio e você escutar bastante elas, repetidas vezes, de forma tranquila, não precisa não precisa ter nenhuma neura de vou decorar. Não, simplesmente escuta de forma tranquila, mas escuta bastante, você vai acabar praticamente memorizando esses textos e ele vai ser um repertório muito bom para você usar no seu cotidiano, né? Você vai conseguir reproduzir os mesmos padrões de frases, você vai conseguir reproduzir as mesmas palavras quando você viver uma situação semelhante, né? Os textos com áudio é o seu objetivo de ter um contato grande com a língua japonesa, com a vantagem que é um conteúdo compreensível, né, Charles? Agora sim. Exatamente. E é um conteúdo que a gente faz questão, a gente formatou o curso de maneira que esse conteúdo ele fosse útil num sentido de dia a dia, de um conteúdo que tem a ver com as situações do cotidiano, das coisas que você faz, e ao mesmo tempo amarrado com aquilo que você acabou de aprender. Então você acabou de aprender uma certa flexão verbal, e depois vem um texto que usa bastante essa flexão verbal. Um detalhe importante que ninguém perguntou ainda, mas que eventualmente alguém pergunta, é que apesar de você ter que ler o texto e ter que ouvir o texto, você não precisa fazer isso ao mesmo tempo. Você pode ouvir o texto enquanto você está lendo ele, mas também pode e deve ouvir o texto em outro lugar sem estar olhando para o texto. Porque você talvez não tenha tempo de ficar lendo o texto muitas vezes na frente do computador 30 vezes por dia, mas ouvir o texto enquanto faz outra coisa, você provavelmente tem tempo. Então, você não precisa se preocupar em fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ler e ouvir ao mesmo tempo, uma vez, duas, principalmente no começo, né, quando está começando a estudar, é uma boa, mas não sempre.
Se você for ler e ouvir o texto ao mesmo tempo, para verificar, né, como é que fica, é muito provável, quase certo, que você não consiga ler o texto na mesma velocidade que é falado, porque o narrador do texto, né, ou do diálogo, ele lê com uma fluência maior, é uma pessoa fluente em japonês. Então você não precisa se preocupar se você está lendo a primeira linha do texto e o áudio já está na terceira. É natural, porque você está começando a se familiarizar com a leitura. É um processo gradual, gradativo. Quanto mais você lê, mais rápido a sua leitura vai ficando. Não se preocupe se o áudio estiver rápido, você não conseguir ler na mesma velocidade. É esperado que isso aconteça. Aos poucos, de tanto ler, você vai conseguindo chegar na velocidade do áudio, o que também não é uma prioridade, não é esse o objetivo, mas não se preocupe com isso. Leia o texto e ouça o áudio sem ler o texto várias vezes por dia, de acordo com a sua disponibilidade. Luiz está mutado, Luiz. Você se mutou. Oi. Agora Compartilhando mais uma vez a tela aqui, né? Quero mostrar mais alguns temas de texto que nós temos para mostrar como a gente busca sempre colocar eles em situações do dia a dia, né? Aqui é uma conversa entre duas pessoas, sendo que um deles está falando que ele passou mal, está contando os sintomas que ele teve, né? Quando que isso aconteceu. Então, um texto também muito bem elaborado e que pode condizer com alguma situação que qualquer um vai acabar vivendo no Japão. Aqui tem uma conversa mais elaborada sobre desastres naturais, né? Fala sobre o que fazer no caso de emergência, coisa do tipo. Outro texto muito legal. Outro diálogo, né? Aqui nós temos aonde um estudante de japonês reporta para o professor dele no Japão qual que é a forma de estudar dele, né? Como que ele fez para aprender japonês. E por coincidência ele relata exatamente o método do programa japonês online aqui. Ele fala exatamente como que ele estuda, falando do Anki, falando dos textos com áudio, falando do suporte, né? É outro texto bem legal, muito bem elaborado, sempre numa linguagem bem corriqueira mesmo, né? A gente faz uma mescla entre falar formal quando tem que ser formal, falar informal quando a situação permite que seja informal. Um outro texto que nós temos aqui é de uma entrevista de emprego, né? Aqui tem realmente desde da personagem ligando para o local, falando que viu uma vaga de emprego, o lugar explicando como funciona, marcando o horário da entrevista. Aí ela conversa com uma amiga, trocando ideia de como se sair bem na entrevista, até ter a entrevista propriamente dita, né? Então, uma dinâmica de entrevista de emprego através do estudo dos textos com áudio, vocês também vão poder aprender. Aqui temos um outro diálogo, um pouco mais complexo também, falando do final de ano, das festas de final de ano. Os personagens aqui são 2 japoneses e uma estrangeira, né? É um texto também muito elaborado, muito legal, com bastante linguagem informal, bastante recurso usado em conversas corriqueiras. Aqui outro texto falando sobre festival de fogos de artifício, né? Outra coisa que tem bastante no Japão. Tem todo o vocabulário aqui. E a parte dos textos, o esquema é esse, né? Você vai ter o áudio dele narrado por nativos, você vai poder fazer o download, você pode pegar o PDF, ou você pode estudar aqui no portal mesmo. E o objetivo é pegar um conteúdo incompreensível e transformar num conteúdo compreensível, né? Então, conteúdo incompreensível, pegar uma coisa que você inicialmente não entende e transformar em conteúdo compreensível, né? Em algo que você entende, ok? E aí, como que você faz isso? Assistir a aula do texto, né? Ler o texto com calma, identificar as partes que não entende, né? As partes que são novas para você. Uma vez identificando essa parte, consultar a tradução para ver se você entende. Feito, se isso não foi o suficiente, fazer perguntas, né? E aí você passa a escutar esse texto consistentemente com o objetivo de, primeiro, você transforma um conteúdo incompreensível num conteúdo compreensível, né? Depois você tem que absorver.
Absorver é o processo disso se tornar parte de você. É igual uma música que você memorizou a letra, memorizou a melodia, você escutou tanto ela que ela faz parte de você, você consegue reproduzir. Se você conseguir reproduzir esses textos, a sua capacidade de falar no cotidiano vai aumentar consideravelmente, né? Afinal, a gente aprende idiomas através do contato com o idioma. A gente alimenta o nosso cérebro com mais conhecimento, absorvendo conteúdo, né? E aí a gente pratica, né, no dia a dia. Não adianta praticar no dia a dia sem alimentar o cérebro com informações novas, com conteúdo correto e com conteúdo que a gente possa absorver previamente. Muita gente fala, eu preciso praticar conversação para melhorar. E vem de uma ilusão de que para você melhorar a conversação, você precisa falar mais. Falar mais ajuda a botar para fora aquilo que você absorveu. Mas se antes você não absorveu nada, não tem o que praticar para botar para fora, né? E é nessa parte que a gente ajuda bastante, a você colocar mais conteúdo para dentro, você aumentar o seu repertório de estudos, de repertório de palavras que você sabe, de padrões, de situações, através dos textos com áudio, né? Texto com áudio é o momento que a gente coloca na prática aquilo que foi estudado nas lições anteriores. Ô Charles, você que acompanha muito, né, muito de perto as dúvidas que o pessoal manda, você presta um atendimento bem próximo, um perfil comum, né, que a gente acaba tendo de alunos aqui no programa é que a pessoa acaba negligenciando a parte do texto com áudio, né? Ela faz o Anki certinho, ela assiste todas as lições, ela tira as dúvidas de gramática, mas no cotidiano não coloca o hábito de escutá-los, né? A pessoa negligencia um pouco mais o áudio do que o texto. E isso até, de certa forma, é um pouco compreensível, porque a gente vem de um sistema de ensino que você privilegia muito mais o que você lê, o que você escreve, né? Na escola você não escuta nenhuma lição, não traz um CD para casa para você ouvir alguma coisa assim, então inconscientemente a gente acaba tendo essa tendência. Não é algo errado, mas é algo que a gente tenta orientar para que a pessoa possa se atentar a isso e fazer um esforço para estar ouvindo o máximo possível os conteúdos com áudio, principalmente, para não haver um desequilíbrio de entender muito bem o idioma, de ter um bom repertório de vocabulário, entender parte gramatical, ler bem, mas não conseguir entender tanto por não ter desenvolvido a capacidade auditiva. Então, desde o começo, a gente tenta dar ênfase em os alunos procurarem um equilíbrio de fazer um esforço, uma dedicação nas duas coisas ao mesmo tempo, tanto na questão do estudo do conteúdo, do portal, da parte escrita, da leitura, mas também da parte com áudio na mesma proporção, porque se parar para pensar, a parte com áudio, ela até exige um pouco menos em termos de rotina, porque escutar o áudio você pode escutar quando está no ônibus, no trem, no carro, é uma coisa que não vai consumir tanto do seu tempo, porque você pode fazer outras coisas enquanto ouve o áudio. Mas estudar no portal exige que você só estude no portal, você vai ter que ter tempo mesmo. Então, escutar os áudios atrapalha, entre aspas, assim, menos, né? Exige menos da sua rotina. A gente sabe que tem alunos com rotinas muito corridas, menos do que a parte de estudo mesmo no portal. Então, faz sentido e é muito necessário que vocês, dentro do possível, se esforcem para não negligenciar a parte da escuta dos áudios, pois é uma coisa que também traz resultados muito importantes. Tem uma pergunta aqui do Tobias. Inclusive, Tobias, se você quiser falar no microfone, eu vi que você estava com a câmera ligada, é só você se desmutar, tem um botãozinho aí e falar, tá? Mas eu vou ler sua pergunta aqui e a gente fala sobre ela. Reproduzindo o que o Tobias disse. Eu sinto que às vezes acabo mais decorando o texto do que entendendo. Eu consigo identificar umas 2 ou 3 palavras e já sei sobre o que está falando, pois estudei lendo o texto. Isso não tem absolutamente nenhum problema, né? O que acontece? A gente tem essa sensação de que decorou, porque na hora que a gente precisar usar o idioma numa situação semelhante, em que aquelas palavras e estruturas do texto que você aparentemente decorou, elas vão vir na cabeça e aí você vai produzir. Não tem problema nenhum essa sensação de que está decorando, porque
a gente tende a acreditar que a gente não decorou o nosso idioma, né? Mas a gente decorou, ok? Todas as palavras que eu estou falando com você em português agora estão decoradas. Todos os padrões de frases estão decoradas. Só que isso é um processo de tantos anos e ele está tão enraizado na memória que a gente nem percebe isso. Mas é a mesma coisa. A gente memoriza padrões, a gente memoriza palavras, a gente memoriza blocos, né? E com isso, quando a gente tiver um repertório muito grande, a gente consegue reproduzir isso com perfeição, ou quase perfeição, né? Ou com dito fluência, né? Charles? E tem um detalhe, né, Luiz? Você só pode decorar pelo nosso método depois que você já entendeu. Porque a gente te orienta a não colocar no Anki uma frase que você não entendeu. Então, se você colocou lá, você já entendeu, e só depois a repetição do Anki te ajudou a decorar. Então, você já entendeu aquilo, né? Quando você diz, estou mais decorando do que entendendo. Você já entendeu e depois você decorou para não esquecer. Mas talvez a sua dúvida seja, se eu tivesse que falar uma frase parecida, eu não conseguiria, porque eu decorei sem entender como é que eu formo uma frase desse tipo. Talvez a sua dúvida seja mais ou menos por aí. Se eu tivesse que falar essa frase, ou uma frase parecida, eu não conseguiria, porque como eu decorei, se eu tiver que mudar um pouquinho, eu não consigo. Veja, formar frases é uma coisa que vem depois. Você vai memorizar e entender frases como essa que você aprende hoje, amanhã outra, e a sua capacidade de criar algo parecido, ela vem de forma natural, de tanto que você já ouviu esse tipo de frase, esse tipo de estrutura, esse tipo de construção de frase. É uma consequência do quanto você já absorveu, do quanto você já decorou. Você decorou tantas frases diferentes que a sua capacidade de criá-las se torna bem espontânea. Você consegue falar porque você já ouviu aquilo tanto, que acaba conseguindo. E então a sua compreensão, na verdade, ela existe, ela veio primeiro do que a memorização, e com isso você já consegue entender. E como o Luiz disse, não tem problema você já saber o que vem depois da frase, porque memorizou o começo. Se você não sabe o que viria no final, se a frase fosse diferente, é porque você não estudou uma frase diferente. Não tem problema. O que você tinha que fazer, que era entender essa frase, você fez. Missão cumprida. Nós vamos te providenciar muitas frases para a sequência, não se preocupe. Você está no caminho certo, pode acreditar. Bom, se tiver alguma dúvida complementar, é só escrever no chat, tá? Pergunta do Marcelo Assis. Pessoal, terminei apenas o módulo 2 e estou aumentando a cadência. Realmente está fogo o tempo, mas o hiragana está bem decorado. Agora eu vou começar o katakana. Bom, então no caso, você está falando do tópico 2, né? Não do módulo. Mas tudo bem. A pergunta é o seguinte: eu sou muito lógico e aprendo muito de forma visual ao invés de decorar. Alguma dica em específico? E como fica o vocabulário posteriormente? Realmente decorar não é algo fácil para mim e tento criar uma forma lógica para isso. E aí, Charles? Tecnicamente, quando você fala assim, aprendo de uma forma muito visual, isso pode ajudar em algum momento até com os kanjis mais para frente, mas veja bem, quando você fala que decorar não é fácil, você tenta criar uma forma lógica, ao usar as repetições do Anki, o seu cérebro vai criar essa forma de memorização, mesmo que você conscientemente não perceba e mesmo que não pareça lógico. Porque você viu e o seu cérebro vai fazer essa associação. Não vai parecer lógico, você não vai entender o que é que o teu cérebro fez para decorar que isso aqui significa aquilo, mas você vai conseguir. O que é que pode acontecer? Talvez você possa demorar um pouco mais para memorizar algum conteúdo. Pode ser que você erre no Anki 2, 3 vezes a mesma carta até decorar mesmo. O que é uma coisa absolutamente normal. Todo mundo erra no Anki. A gente tem o Anki para você errar. O Anki pega aquilo que você errou e mostra para você, ó, você errou isso aqui ontem, se vira aí. É um aplicativo para corrigir seus erros, para focar nos seus erros. Mas de tanto repetir, o seu cérebro dá um jeito de criar o mecanismo de memorização
pela repetição. Você não precisa pensar, olha, cachorro se diz inu. O cachorro não usa roupa, então ele está nu, inu, cachorro. Você pode até pensar em alguma coisa desse tipo, mas não vai funcionar com milhares de palavras. Seu cérebro faz isso sem você perceber. Não se preocupe. Mas se você encontrar alguma maneira mais metódica de ajudar na tua memorização, você pode fazer isso sem problema. Mas entendendo que isso não vai funcionar com milhares de palavras, e tranquilo, sabendo que o Anki e o uso contextualizado das palavras vai te ajudar. Porque você vai ver as palavras na prática, nos textos, nas frases de exemplo, não só na teoria. E isso também ajuda muito, né? Sair da teoria e mesclar com a prática. Você não precisa se esforçar para memorizar alguma coisa, para memorizar a palavra. Você precisa se esforçar para se manter em contato com aquele conteúdo. A gente memoriza qualquer coisa que se repete. Independente da pessoa ser mais visual, auditivo, sinestésico, a gente memoriza qualquer coisa que se repete. Por exemplo, é muito provável que você sabe o CEP da sua casa, o endereço da sua casa, o seu telefone. Tá? E, olha, eu me mudei de casa faz uns 5 meses. E quando a gente muda um endereço novo, um CEP novo. O CEP é um número totalmente aleatório. Eu não fiquei numa neura, preciso decorar o CEP, preciso decorar o CEP. Na primeira vez que eu precisei passar ele para alguém ou digitar em algum lugar, eu consultei. Eu olhei lá onde eu tinha gravado e digitei igual. Na segunda vez, eu lembrava já que começava com 1. E aí eu vejo o resto. Na terceira vez, eu lembro que começa com 14. Aí eu coloco o resto. E aí, depois de algumas vezes consultando, você memorizou. É a mesma coisa o seu telefone. Você tem um número novo de telefone e vai passar para alguém, né? Na primeira vez, você vai olhar ali, porque é um número novo. Na segunda vez, você olha, mas você já lembra que começa com 9. Né? E assim por diante. Então, não precisa fazer um esforço para memorizar a palavra. O esforço que você faz é se manter em contato com palavras. Se você se mantém em contato com palavras, a memorização vai vir naturalmente, tá? Uma hora vem. À medida que ela se repete, ela vem. Por exemplo, tem palavras em japonês, por exemplo, kore. Provavelmente você já memorizou de tanto que ela aparece. Arigatou gozaimasu. De tanto que ela aparece, você memorizou. Né? Quanto mais se repete, quanto mais aparece através do Anki, através das aulas, através dos textos com áudio, através do seu cotidiano mesmo, né? Mais você vai memorizar. Inclusive tem a outra pergunta aqui do Marcelo. Uma outra pergunta. Para poder me ajudar na programação do dia a dia, com a experiência de vocês, qual seria um bom tempo para ficar no portal por dia e quanto tempo para poder escutar? Eu tenho uma meta de tentar falar o que eu puder em 1 ano e meio, pois estou aqui no Japão e quem sabe conseguir um emprego em alguma empresa no Brasil, empresa japonesa, quando eu voltar. E aí, Charles, em relação a tempo no portal e tempo com os textos com áudio? A melhor resposta é o tempo que você tiver livre. Se eu disser para você, o ideal é 1 hora, mas você só tem 40 minutos por dia, o ideal é 40 minutos. Se você tem 2 horas por dia e quer usar essas 2 horas, esse é o tempo ideal. Então, a resposta flexível é o tempo que você tiver. A gente recomenda alguns cuidados do tipo assim, se você tem 4 horas por dia sobrando, ou 6 horas, ou 8 horas, ou você tem uma disponibilidade muito grande, que você não exagere, né? Porque existe aquela expressão overlearning, que é quando você coloca conteúdo demais de uma vez só, e a sua cabeça buga porque é muita coisa. Mas dentro de uma coisa um pouco mais realista, de 1 hora por dia, 40 minutos, 30 minutos, nunca será pouco ou muito se você tem aquele tempo de maneira tranquila, um tempo só seu, que não comprometa suas demais atividades, que você não faça obrigado, que você não faça muito cansado, que você não faça muito preocupado, que tenho que terminar esse tópico aqui, porque depois eu tenho que fazer não sei o quê. Faça com calma, num ritmo que você consiga manter. Se você pode estudar 1 hora por dia hoje, mas amanhã só 5 minutos, e depois tenta manter um tempo padrão, assim, todo dia, tantos minutos, e avança no seu ritmo. Se sentir que é muita coisa por dia, diminui. Não precisa nem nos perguntar, diminui. Reduz o ritmo, pisa no freio. Se sentir que, puxa, eu acho que eu podia estudar 1 lição a mais por dia. Vai lá.
Não tem problema. Vocês mesmos conseguem dosar o tempo que podem estudar através das disponibilidades que vocês têm, né, baseado em suas vidas cotidianas, para que a gente formatou o curso para que vocês tenham a liberdade de estudar um pouco mais ou um pouco menos por dia, conforme a disponibilidade que vocês têm, para não comprometer o resto da vida de vocês, né? Show de bola, legal. A Núbia perguntou, quanto tempo em média eu tenho que ouvir um vídeo? Né? 1 mês, 2 meses? Acredito que está se referindo ao áudio, né? Mas quanto tempo, não por dia, Charles, mas no total, por exemplo. Peguei lá um dos áudios, por quanto tempo eu tenho que deixar ele no meu celular escutando? Vou falar de mim antes. Eu gosto de montar uma playlist com os áudios, né? E eu vou escutando a playlist. Da mesma forma que você escuta uma playlist de música, das músicas que você gosta, eu vou escutando no cotidiano a minha playlist de áudio. E eu não tiro eles, não. Eu deixo eles lá. Eu coloco os mais novos em cima, tá? Para escutar primeiro. Então, sempre que eu vou começar a escutar, eu vou escutar primeiro os mais recentes. Mas eu escuto todos. Até porque cada áudio tem... os primeiros têm alguns segundos. Quando a gente avançar mais para os módulos 2 e 3, vão ter 3 minutos cada um, 3 minutos e meio, nessa faixa. Não é uma coisa longa, então cabe todos. O dia que você tiver todos os áudios do curso em uma playlist, vai dar o quê? 1 hora no total, talvez, de áudio? Então não tem por que tirar, né? Eu acho que dá para deixar todos lá, priorizando sempre os mais recentes. Uma coisa que a gente orienta é que você continue ouvindo. Novos áudios vão chegando, então fica uma coisa acumulativa até, né? Hoje você tem um áudio, 2, 3. Daqui a 2 meses vai ter 18 áudios no seu celular e você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e ouvindo. Quando você tiver um número muito grande de áudios, muitos áudios, o tempo para ouvir uma vez cada um vai aumentar. E talvez você não tenha tanto tempo assim para ouvir tantos áudios, né? Se você tem 1 hora por dia para ouvir com calma os áudios, quando você tem 3 áudios, você pode ouvi-los 20 vezes. Quando tiver 18, vai poder ouvir 2 vezes cada. Então, se você sentir nesse momento que os primeiros áudios já não somam muito, que você já decorou quase tudo, né? Os do tópico 2, por exemplo, que tem 3 ou 4 frases, que para você já está muito tranquilo entender o que aquilo significa, você já seria capaz de reproduzir aquilo sem esforço, você pode cogitar, se quiser, tirar um daqueles áudios que você já dominou e que é bem básico, para que o tempo que você ouviria ele, você possa ouvir outro, mais recente, mais vezes. Mas você não é obrigado a fazer isso, você pode fazer como o Luiz faz e manter todos lá. Você faz isso apenas se você sentir que, puxa, estou ouvindo 10 vezes por dia esse áudio que eu já sei, podia estar ouvindo 5 vezes um áudio um pouco maior, mais recente. Se você tiver essa sensação, você pode alterar e tirar um áudio ou 2 e ir tirando os mais antigos quando sentir que eles já não acrescentam muito porque você já dominou totalmente. Aí tudo bem, você pode fazer isso. Mas, de novo, é uma coisa que você mesma vai percebendo à medida que vai avançando no curso. Você tem esse poder de decisão. A gente formatou de maneira flexível para você poder decidir isso. Legal. Fora do portal, existem 2 atividades para fazer, né? Que englobam o método. Uma é a gente revisar o Anki todo dia. Cada pessoa vai demorar um tempo para revisar o Anki, mas a média que a gente tem aí de relatos, né, é de meia hora, em torno de 20 minutos a 30, 20 a 40, vai. Essa é a média que a gente tem. Cada um vai ter a sua dependendo do grau de dificuldade que tem durante as revisões, mas não tem problema. Por dia, né? Isso é uma das atividades a ser feita fora do portal, fora do curso. Você pode fazer no seu celular todo dia. E a outra atividade é a absorção dos textos com áudio. Né? São essas 2 atividades que a gente tem fora do portal. A gente chama isso de etapa de absorver. Né? A gente gosta de separar aprendizado e absorção. A absorção você faz fora do curso. Claro, você pode abrir o portal e escutar os textos dentro dele. Tá? O que eu quero dizer é que é fora do estudo em si. Né? É uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar, pode fazer enquanto faz outras coisas. O Anki você pode revisar assim que você acorda, ou então antes de dormir,
ou no intervalinho entre uma coisa e outra. Você não precisa fazer a sessão de revisão do Anki de uma vez, né? Se você tem lá 200 frases para revisar no dia, você não precisa fazer as 200 de uma vez. Você pode fazer 20 agora, aí você vai no banheiro mais tarde, revisa mais 10, aí você está na hora do almoço, terminou de comer, revisa mais 20, né? Você pode quebrar desse jeito o processo das revisões, não precisa ser corrido. E os textos você pode estar escutando sempre que você tem um tempo livre, né? Ou enquanto você está, a gente fala transformar tempo improdutivo em tempo produtivo. Enquanto você está fazendo alguma coisa que você não use seus ouvidos, você pode estar escutando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui numa nova dúvida que foi postada. A Luciana perguntou: no português temos os sinais de pontuação para nos ajudar a cadenciar o ritmo da leitura. Nos livros e materiais em japonês, sinto falta dessa indicação. Como saber onde respirar, fazer a pausa? É após cada partícula? Luciana, no japonês a gente tem pontuação sim, tanto quanto no português. A gente tem vírgula, a gente tem ponto final, a gente tem ponto de exclamação, a gente tem ponto de interrogação, né? Normalmente. Talvez nos primeiros possa ter passado a impressão de que não tem, né, tanto assim, mas tem sim. É que a gente não pode no japonês usar vírgulas apenas para dar pausa. A gente precisa usar a vírgula para dar pausa e quando a estrutura em questão permitir. Quando a gente chegar em sentenças que contêm mais de uma frase, e elas são interligadas através de uma estrutura, como, por exemplo, verbos na forma T, estrutura kedo, coisas do tipo, aí você vai ver bastante a vírgula sendo usada. A gente costuma não separar palavra de partícula, ok? Então, se você por algum motivo tiver que dar uma pausa, você junta a palavra com a partícula. Por exemplo, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou aproveitar que eu estou com um texto aberto, que eu estava mostrando para vocês, e explicar, né? Acredito que vocês estão começando a ver minha tela aí, né? Então, temos aqui essa frase, ó. Suzuki-san kara kita yo. Eu fiquei sabendo pelo Suzuki, eu escutei do Suzuki, ó. Suzuki-san kara kita yo. Se você por algum motivo tiver que dar uma pausa para respirar aqui, esse kara, ele é uma partícula, né? Se não me engano, é no tópico 5 que é ensinado, 5 ou 6, que fala o ponto de partida de alguma coisa, né? Então, vindo do Suzuki. Se você tiver que falar essa frase pausadamente, você sempre junta ela com a palavra que tem anteriormente. Então, ó, Suzuki-san kara kita yo, né? Não tem vírgula aqui, mas se você precisar, aqui temos outra, ó. Kino Mari-chan ga taihen datta te. Se você tiver que pausar, aqui eu tenho a partícula ga ligando ao nome da pessoa, a Mari-chan, né? Então, Kino Mari-chan ga taihen datta te, né? Então, sempre junta a vírgula com a palavra que vem antes. Então, se você tiver que dar uma pausa, você faz após a partícula, porque eu falei vírgula, a partícula, ok? Independente de ter vírgula ou não. Deixa eu achar uma outra frase legal. Essa aqui também, ó. Atsusato sanpo de nodo ga kawaita kedo. Ó, atsusato, partícula to. Sanpo de, né? Sanpo é caminhada, partícula de. Nodo é garganta. E aí a gente fala garganta seca para falar que tá com sede. Nodo ga kawaita kedo. Aí, ó, aqui já tem vírgula, né? Então, se tiver que dar uma pausa, junta a palavra com a partícula e pause após a partícula, ok? Deixa eu dar uma olhada. Pessoal, a gente está caminhando para o fim aqui pela questão do horário. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser já aproveitar para escrever, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A última dúvida foi a da Luciana, ok? Se alguém tiver mais alguma dúvida. Charles, que tipo de... Você puder compartilhar um pouco de outros temas de encontros ao vivo que nós vamos ter? Então, pessoal, a gente tem alguns temas bastante específicos. A gente tem algumas aulas que são focadas em revisão de conteúdo. Então, a gente revisa verbos e as formas verbais que existem. Revisões de partículas, porque é um assunto bem amplo e importante e que muitas vezes suscita dúvidas. Nós temos algumas aulas também
bastante específica sobre como aprender com cultura pop, né? Pessoal que gosta de anime, mangá, música, etc., né? Do Japão, a gente dá umas dicas de como fazer isso. A gente tem uma aula que é sobre oportunidades profissionais com o idioma japonês, o que você consegue sabendo japonês. E a gente tem uma aula ao vivo sobre como fazer intercâmbio no Japão, para quem tem interesse em fazer faculdade, em ter uma carreira acadêmica no Japão. A gente tem uma aula que fala um pouco sobre como organizar uma viagem para o Japão. Eu sei que vocês já estão no Japão, então, mas mesmo assim, né, caso voltem ou alguma coisa assim, também é útil. E a gente tem também uma aula ao vivo sobre o exame de proficiência em língua japonesa, que é um exame que pode abrir portas também para quem quer ir para o Japão a trabalho ou para estudar. Ou para quem já está, inclusive, né? Sim, também é possível fazer o exame estando no Japão, pode ser útil para quem tem pretensões maiores aí. Enfim, a gente tem esse formato novo que o Luiz mencionou no começo do Analisando Frases, no qual a gente vai na prática mesmo, pega frases, mostra uma por uma, igual faz no portal, com frases que talvez vocês mesmos possam sugerir antecipadamente, por favor, para a gente poder fazer uma interação nessa aula ao vivo, ensinar conteúdo na prática mesmo, para aumentar o vocabulário de vocês e eventualmente tirar dúvidas. E esses são os principais, talvez tenha alguma coisinha que eu esqueci, mas acho que essas são as principais aulas ao vivo que a gente tem. E estamos programando-nos para termos aí 2 aulas ao vivo por semana, pelo menos. Eu queria saber de vocês se esse horário ficou bom, tá? Eu sei que tem gente que trabalha à noite, ou tem gente que intercala, né? Uma semana de dia, outra semana à noite, mas a gente quis pegar um horário aí que talvez encaixe para boa parte das pessoas. A última pergunta aqui do Tobias, né? Eu criei uma planilha com as sentenças que vão aparecendo e coloco elas em japonês e vou tentando traduzir todos os dias. Esse método ajuda? Olha, eu acredito que sim, tá? Porque, primeiro, qualquer atividade extra desse tipo, vou fazer anotações, tentar traduzir, não tem problema nenhum fazer, desde que isso não evite que você faça as atividades padrões do programa. Se você tem tempo, você faz as atividades padrões do programa e você está fazendo isso daí, com certeza ajuda sim. Analisar analiticamente, metodicamente frases, né? Tentando traduzir elas. Vi frases em japonês, vou passar para o português. Até porque para você conseguir passar uma frase do japonês para o português e ficar correto, você tem que realmente ter um conhecimento no idioma, né? Então, se você consegue, é porque você está aprendendo, e se você tem dificuldade em traduzir uma frase, é uma oportunidade de você identificar uma dificuldade. Então, sim, é bom, ajuda sim. Não tem problema nenhum fazer isso e super encorajado. Pergunta do Marcelo Assis. Última pergunta. Tem algum livro de gramática, algo que mostre formação de frases? Sim. Primeiramente, assim que a gente terminar o módulo 1 do programa, é liberado para você no portal uma área chamada Estruturas do Japonês. Tá? O que é o Estruturas do Japonês? É basicamente a maior quantidade de padrões de frases que a gente encontrou e que a gente montou explicações. Eu acho que a gente tem entre 50 a 60 explicações lá com frases de exemplo de padrões de frases. Né, Charles? 56, Isso. se não me engano? São 56 e a gente tem planos de ir atualizando aos poucos. Só um detalhe bem rápido, voltando para a pergunta do Tobias. Você pode fazer uma atividade desse tipo e alguma outra parecida, mas sempre com o cuidado de pega o que está em japonês e tenta passar para o português. Nunca ao contrário. Sempre do japonês para o português. Nunca, isso aqui em português, como seria em japonês? Não, isso não. Sempre em japonês, de japonês para o português. Ok? Tá, eu conheço um livro de gramática muito bom, que basicamente tem todas as estruturas do japonês e ponto final. Tudo que tem lá. Eu estou procurando aqui o nome, porque é Bunke Jiten. Bunke de gramática, Jiten de dicionário. Só que eu tenho um. Ele achou vários aqui, eu estou achando certo. O que é, Charles? Eu tenho um aqui que não é esse que você está falando, mas eu tenho um também. E me dá 2 minutinhos para ver se eu acho aqui na minha estante aqui. Você lembra o nome?
Gramática japonesa para falantes de português, alguma coisa assim. Tá, o que eu conheço, ele é monolíngue, né? É japonês em japonês. Mas ele tem todas as estruturas do japonês, independente do nível. Deixa eu ver se é esse aqui, ó, que eu achei. Eu tô olhando na minha tela aqui. Assim que eu achar, eu compartilho com vocês o título, a foto da capa, tudo mais. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Inclusive, dá para achar ele tranquilamente no Japão. O meu eu achei aqui. Ó, tô colando o título aqui e vou compartilhar a tela para mostrar. É esse daqui, ó. Esse daqui é muito bom. É que eu não tô com ele aqui agora. Ele tá na casa dos meus pais, mas é muito bom. Mas assim, tem que ter um conhecimento já pelo menos do módulo 1 inteiro, parte do módulo 2, porque ele é tudo em japonês mesmo, a explicação em japonês. Mas é a bíblia da gramática japonesa, isso aqui. Tem basicamente tudo. Você quer mostrar o seu, Charles? Outra opção, eu não sei se o meu vídeo consegue ficar um pouco maior aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo. Se eu descompartilhar a tela, ele fica grande. Pronto. Deixa eu ver. Tá, aqui gramática da língua da língua japonesa para falantes do português. Esse livro mostra um pouquinho de como é que os japoneses estudam a própria gramática, tudo em português, várias sentenças de exemplo, e vai exigir que você tenha pelo menos o módulo 1, um conhecimento um pouquinho mais básico, se bem que o módulo 1 vai bem além do básico, mas você vai ter que ter um conhecimento para poder aproveitar, e mostra de que maneira os japoneses estudam a própria gramática deles. É um livro um pouco mais teórico, então para quem gosta de um pouco mais de teoria, um detalhamento mais profundo, esse livro pode ajudar bastante. E é fácil de achar, procurando na internet, você acha livrarias online que vendem. Ó, parece que esse que eu falei, né? Ele tem uma versão com explicações em inglês, tá? É só procurar na Amazon também, se ajudar, se é em inglês. Às vezes ajuda, mas tá aqui também. Vou colar no chat o título. Colocando no Google ele vai aparecer. Ok? É o mesmo livro, só que com explicações em inglês. Eu nem sabia que tinha essa versão. Eu só conhecia o 100% em japonês. Ó, tem versão com explicações em coreano também, se ajudar. Acho que não ajuda não, mas para mim não ajudaria. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Nos vemos aí no próximo encontro. O pessoal falou que o horário tá bom. É legal, a gente vai buscar fazer uma boa quantidade de encontros nesse horário. E é isso aí. Nos vemos em breve. Contem sempre com a gente. Tchau.